Olá, bom dia, turminha do oitavo ano. Preparados para mais uma aula de matemática com a professora Flávia Souza? Espero que sim. E o conteúdo que iremos trabalhar hoje é números irracionais e números reais. Mas antes de darmos início com este assunto, teremos que relembrar alguns outros estudados anteriormente, certo? Gente, os primeiros números criados foram os naturais, representados por N. Eles surgiram pela necessidade de se fazer contagens. Os naturais são todos os positivos e o zero. Vejam aí, 0, 1, 2, 3 reticências. Essas reticências é porque o conjunto é infinito. Eles também podem ser representados na reta numérica, com sentido para a direita, e tem sempre um antecessor, com exceção do zero, e um sucessor. Os naturais não nulos, que são representados com essa estrelinha aí, são todos os naturais sem o elemento zero. Vejam aí alguns subconjuntos dos números naturais, que são eles os naturais não nulos, os naturais pares, naturais ímpares e os naturais primos. Como os números naturais não supriram todas as necessidades, surgiu o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. São eles os números positivos, o zero e os números negativos. O conjunto ele tem essas reticências porque ele é infinito. E na reta, temos o lado direito, que são os números positivos, e para o lado esquerdo, temos os números negativos. O zero é a origem. N está contida em Z, quer dizer que todos os naturais também são inteiros. O Z com a estrelinha são os inteiros não nulos, todos os números inteiros sem o zero. Há uma simetria em relação ao zero. O oposto ou o simétrico de 3 é o menos 3, pois 3 mais menos 3 é zero. O que é oposto ou simétrico? São números que estão do lado oposto na reta numérica, certo? Então, quem é o oposto de 3 positivo? É o 3 negativo. E vejam que a soma dos dois dá igual a zero. Como nos naturais, os inteiros também têm subconjuntos. Aí estão alguns deles. Ao acrescentarmos as frações positivas e negativas no conjunto dos inteiros, obtemos o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Entra a divisão. Então, o que é o conjunto dos números racionais? São todos os números que podemos escrever em forma de fração. O que significa que N está contida em Z, que está contida em Q? Todo número natural e inteiro também é racional, certo? Então, como eu já disse, o conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração e é representado por Q. Os números que podem ser escritos na forma de fração são todos os números inteiros, os decimais finitos e as dízimas periódicas. Observamos aí alguns exemplos de decimais finitos, que são aqueles que possuem um número finito de casas decimais, como 0,1, 3,5, 6,32. E também notamos aí alguns exemplos de dízimas periódicas, que são decimais infinitos, mas que repetem a sequência final de suas casas decimais. Exemplo, 5,2, 222 reticências, 4,45, 45, 45 reticências, 7,255, 255, 255 reticências. Assim como os demais conjuntos, os números racionais também têm subconjuntos. Vejam aí cada um deles. Depois de rever alguns conjuntos numéricos já estudados anteriormente, veremos agora o conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I. Os números irracionais são formados por decimais infinitos e não periódicos. Quer dizer que os números após a vírgula
não vão se repetir, não tem um período. Diferente das dízimas periódicas estudadas no conjunto dos racionais. Não é possível formar fração, certo? No conjunto dos irracionais. Aí temos o exemplo 0,21, 21, 11, 21, 11, reticência. Raiz de 2 é um irracional, porque dá 1,41, 42, 13 reticências. O π é um número irracional, e dentre outros. O conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, possui como elementos todos os números que não pertencem ao conjunto dos racionais. Portanto, ou um número é racional ou ele é irracional. Não há a possibilidade de um número pertencer a esses dois conjuntos ao mesmo tempo. Desta forma, o conjunto dos números irracionais complementa o conjunto dos números racionais dentro do universo dos números reais. Podemos definir também o conjunto dos números irracionais da seguinte forma: os números irracionais são os que não podem ser escritos na forma de fração, que são eles os decimais infinitos, as raízes não exatas. Os decimais infinitos são números que possuem infinitas casas decimais e que não são dízimas periódicas. Por fim, estudaremos o conjunto dos números reais, representado pela letra R. A união dos números racionais com o conjunto dos números irracionais forma o conjunto dos números reais. Vejam aí no diagrama. Nós temos o conjunto dos racionais, que são todos os naturais, os inteiros e as frações, decimais exatos, dízimas periódicas. Eles estão dentro do conjunto dos reais, sendo que os irracionais está separado deles, porque um número pertencente ao racional não pode ser irracional, ou vice-versa. Portanto, o conjunto dos números reais, representado por R, é constituído por todos os demais conjuntos citados. Então, todo conjunto natural, inteiro, racional e irracional forma o conjunto dos reais. Ele pode ser definido pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números reais pode ser escrito matematicamente desta forma aí que vocês estão vendo. Aí estão alguns subconjuntos dos números reais, como os conjuntos dos números reais não nulos, conjunto dos números reais não negativos, conjunto dos números reais positivos, conjunto dos números reais não positivos e o conjunto dos números reais negativos. São conjuntos que estão dentro do conjunto dos números reais. Bom, meus amores, por hoje é só. Espero que tenham compreendido o assunto e gostado de mais esse vídeo. A atividade desta semana estará disponível no grupo de WhatsApp da turma. Qualquer dúvida é só me perguntar, ok? Então, fiquem com Deus, beijos no coração e até a nossa próxima aula. A educação não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que temos. Obrigada. Fim.